o YouTube, por conta da pandemia que está havendo. Todo mundo sabe que o coronavírus se espalhou por todo o mundo e, infelizmente, chegou aqui no Brasil, mas não podemos deixar de dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, e a forma que nós encontramos para continuar é aqui online, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente tenha um tempo proveitoso juntos, estudando a palavra de Deus, ok? Só um pequeno aviso ainda com relação ao pequeno problema, né? Que na verdade é um grande problema no mundo todo. Um pequeno problema aqui na cidade, onde eu estou, mas gostaria de avisar que vocês levassem a sério, né, esse problema do coronavírus. É algo muito sério. Você pode pensar que você está bem, que não tem problema, você não está vendo tanta coisa assim, as pessoas ao redor, você não está vendo pessoas doentes. Você pode estar achando que é a mídia ou alguém que está aumentando. Se a gente usar a lógica, tá? A gente vai parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que não é uma coisa tão simples assim, né? Vários países estão fechando, né, suas atividades comerciais, suas fronteiras. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Os governos não iam mandar fechar estabelecimentos onde vai trazer prejuízo, não vai trazer lucro, não vai trazer arrecadação de impostos, né? A Hollywood adiou vários filmes, parou vários filmes, né, de produzir vários filmes, e também vários filmes que estavam prontos com suas datas marcadas, já que eles investiram dinheiro em marketing para divulgar os filmes. Eles estão adiando, eles estão perdendo dinheiro. Vários filmes, produções de Hollywood foram adiadas, e já se estima que eles vão ter um prejuízo de 20 bilhões de dólares, né? Então, eles não fariam isso se isso não fosse algo tão sério, né? Então, as pessoas não estariam perdendo dinheiro se não fosse algo tão sério. Então, leve a sério essa questão do coronavírus, ok? Não é para ficar com pânico, mas também é para você levar a sério, ok? Então, siga as orientações dos governantes, das autoridades, de ficar em casa, em quarentena, evitem ao máximo sair de casa, né? Só se for algo de extrema necessidade, né? Mas evitem ao máximo sair de casa e estejam constantemente lavando as mãos, né? Lavando bem com sabão para eliminar qualquer tipo de vírus, ok? A gente está enfrentando um inimigo invisível, a gente não consegue ver, mas ele é real, ok? E nós sabemos que existem coisas que nós não conseguimos ver e que elas são reais. Então, peço a ajuda e a colaboração de todos vocês para que a gente evite que algo pior aconteça aqui no nosso país e também na nossa cidade, né? Também já compartilhei até nas redes, em grupo do WhatsApp, melhor dizendo, que você pode até achar, mas eu estou bem, não tenho sintoma nenhum. O que os especialistas têm dito é que o vírus demora a se manifestar. Então, por mais que você ache que você esteja bem, você pode estar transmitindo para outras pessoas, se você estiver contaminado, você pode estar transmitindo para outras pessoas, nem sabe disso, né? E o vírus só vai se manifestar depois de 9 dias, se eu não me engano. Então, é algo muito sério. Então, evite, né, contato com outras pessoas, ok? Então, fique em casa mesmo, né? Tanto para não correr o risco de você pegar, como também caso você já tenha pegado, para você não estar transmitindo para outras pessoas e você nem sabe disso, ok? Então, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, lembrando que a gente está estudando com base nessa revista aqui, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção.
Estamos na lição 12 hoje, a penúltima aula, ok? Que tem como título Jesus, o Homem Perfeito, né? Quero saudar aqui a irmã Gleice, que está ao vivo, a paz do Senhor, irmã Gleice. O textual encontra-se lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Qual é a verdade prática? Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Okay? Então, hoje a gente vai estudar sobre o Senhor Jesus, o homem perfeito, né? Ele que é verdadeiramente humano, mas também é divino, né? É o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus, ok? Existem algumas seitas religiosas que negam a divindade de Jesus, algumas também que negam a humanidade de Jesus, mas nós cremos, assim é o que a palavra relata, assim é o que a Bíblia fala, é que Jesus era tanto humano como ele também era e é divino. Amém? Então vamos aí para a leitura bíblica em classe, que se encontra no Vamos Ler, ok? Não vamos fazer a nossa habitual leitura participativa, onde eu peço para cada um dos irmãos ler um versículo, mas você aí da sua casa vai acompanhando, tá bom? Então, Lucas capítulo 2, versículos 40 até os 52. Diz assim a palavra do Senhor. E o menino, Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele, Jesus, lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E descendo com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Amém? Então, leitura um pouco extensa, né? Como eu falei, fala a respeito da infância de Jesus, é o que a gente tem registrado na Bíblia, sobre a infância de Jesus, onde é narrado esse episódio, Jesus já com 12 anos, indo ao templo com seus pais, e seus pais acabam deixando ali, pensando que ele estava junto com eles, ou com algum dos parentes, depois eles voltam, e vem Jesus conversando com os doutores da lei, né, com os sábios, com os mestres, os estudiosos das escrituras naquela época. E todos, versículo 47, todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas, né? E Jesus depois fala, né, que estava tratado dos negócios de meu pai, né, de Deus, né? E
versículo 50 fala, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Outra coisa interessante aqui no versículo 51, o evangelista Lucas, né, que escreveu esse evangelho, fala, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, né? Existem alguns teólogos e alguns estudiosos da Bíblia, do Novo Testamento, que afirmam que Lucas entrevistou Maria, né, para narrar o evangelho de Jesus, né? Lembrando que o evangelista Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, né? Ele não está lá listado na Bíblia como um dos discípulos de Jesus, como um dos apóstolos de Jesus, mas Lucas, a Bíblia fala que ele era um médico, né, e que inclusive fez algumas viagens com o apóstolo Paulo, né, viagens missionárias, inclusive Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né, e ele escrevendo a Teófilo, fala uma pesquisa que ele fez, de um estudo, de uma investigação, melhor dizendo, que ele fez, e assegurando que o que ele registrou era real, né? E algumas pessoas, né, defendem que Lucas entrevistou Maria, e por isso que ele... Ano passado, né, os irmãos lembram que nós estudamos sobre o quê? O homem do pecado, né, o anticristo. Agora, né, nós enfocaremos na encarnação do Filho de Deus como Filho do homem, né? Só ressaltando que é encarnação, né? Nós cremos na encarnação de Jesus Cristo, né? Ele se tornou carne, né? Não estou falando de reencarnação, estou falando de encarnação, né? Então, Jesus já existia antes mesmo de nascer do ventre de Maria. É o que a Bíblia fala lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais na frente ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O Verbo, Logos, né, no original, algumas traduções trazem a palavra, né? Está se referindo a Jesus, né? Então, Jesus sempre existiu, ele é eterno, mas em um dado momento da história, na plenitude dos tempos, ele se tornou humano, né? Se tornou homem, veio na forma de carne humana, ele se encarnou, ok? Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito. Nele é que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real, né? Volto a repetir, como eu disse anteriormente, algumas seitas, né, falam que Jesus não era real, era um aparente, que ele estava só em espírito, né, que ele não tinha matéria, que ele não tinha carne humana, né, ele era apenas espiritual, né, o gnosticismo pregava isso lá no primeiro século, né, e ainda hoje há quem acredite nessas heresias, ok? Jesus em tudo era semelhante a nós, né, exceto quanto ao pecado, né, a diferença de Jesus, né, com relação à humanidade dele é com relação ao pecado, né, que nós cremos que nós nascemos pecadores e ao longo da vida cometemos pecado, mas Jesus não cometeu pecado algum. Frisamos, né, então, dessa forma, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, né? Então, nós cremos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. O Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa. Será se você pode pensar, você que está assistindo aí, será se Jesus realmente era divino? Será se Jesus realmente era Deus? Então vamos conferir algumas passagens bíblicas, né, para ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Okay? Professamos que o Senhor Jesus
Ele não era meio homem, nem meio Deus, né? Ou um pouquinho abaixo de Deus, ou um pouquinho, assim, intermediário, nem é totalmente divino, nem é totalmente humano, tá ali no meio termo. Não, nós não cremos nisso, né? Nem ele era só um homem muito importante, um homem que falava muito bem, que tinha uma oratória muito boa, conseguiu vários discípulos, né? Inclusive, há pessoas, né, que não acreditam em Jesus como o Filho de Deus, negam a divindade de Jesus, mas não negam que Jesus falava muito bem, que Jesus era um homem muito inteligente, né? Então tem gente que defende isso, né? Mas será se Jesus era só isso mesmo? Será se Jesus era só esse homem, esse mestre, né? Esse judeu que fez um reboliço muito grande, né? Houve uma grande mudança na história, né? A história passou a ser dividida antes e depois de Cristo, né? Será? Ou será que Jesus era apenas Deus? A gente não crê assim, né? A gente crê que Jesus era meio homem. Desculpa, a gente não crê que Jesus era meio homem e meio Deus. Ele era totalmente homem e totalmente Deus, né? 100% homem e 100% Deus. Nesse tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, vamos aí. O primeiro subtópico aí, a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, né? É o que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o Senhor Jesus não é somente eterno, como também é o Pai da própria eternidade, né? Então, Jesus, ele é eterno, mas também a gente também crê que ele é o Pai da própria eternidade. Se você abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, você pode conferir lá, Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde o profeta Isaías, que profetizou acerca do Messias, né? Tem inúmeras profecias messiânicas. Ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, né? Essa versão é a NVI, ok? Os versículos que eu vou ler é a nova, baseada na versão da nova versão internacional, né? A NVI, ok? Então, um dos títulos, né, que o profeta fala de Jesus, que ele dá a Jesus é Pai Eterno, né? Ou Pai da Eternidade. Antes de sua encarnação, Jesus estava no Pai e criou todas as coisas. Ok, acabei de saber que está ótimo, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok. Em João capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João fala, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha que interessante, né? Então, o apóstolo João, em João capítulo 1, versículo 3, fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, né? Então, a gente tem evidências bíblicas, né? A Bíblia fala sobre Jesus, sobre a eternidade de Jesus, né? Então, Jesus sempre existiu, né? Antes mesmo de se tornar homem, ele já existia, já participou da criação, e sem ele, nada do que foi feito teria existido. Então, Jesus teve um papel importantíssimo na criação de tudo. Seus atributos, grandezas e perfeições.
Jesus Cristo é a fonte da vida. João capítulo 1, versículo 4, né? De novo, João. A gente tem muitas passagens aqui de João. Vou ler outras passagens também fora do Evangelho de João, mas, segundo alguns teólogos, né, na verdade, muitos teólogos, o apóstolo João faz toda essa defesa da divindade de Jesus. É interessante que existem quatro. Eu tenho a resposta para isso, né? Inclusive, eu tenho um livro aqui que exatamente o título é Por que quatro evangelhos? Por que quatro evangelhos? Mas, já respondendo, né? Cada evangelho tem uma perspectiva diferente, tem um propósito diferente, né? Cada evangelho vai abordar a vida de Jesus aqui na Terra de uma maneira diferente. E o evangelho de João, ele vai defender a divindade de Jesus, ok? Então, por isso que no evangelho de João a gente encontra tantas passagens falando da divindade de Jesus, ok? Lógico que existem outras passagens que eu vou compartilhar aqui com vocês que também falam a respeito disso. Então, vamos aí, João capítulo 1, versículo 4, fala, nele, né, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Logo, ele tem a vida em si mesmo. Vamos abrir agora fora de João, né? Vamos aí para o livro de Hebreus, né? A carta aos Hebreus, né? Que o autor é desconhecido, né? Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, Hebreus capítulo 7, versículos 16. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Ok? Então, o autor de Hebreus aí se referindo a Jesus, né? O poder de uma vida indestrutível. Sendo Deus de Deus, né? Jesus, ele é imutável, ou seja, ele não muda. Olha aí o que o mesmo autor de Hebreus fala no capítulo 13, versículo 8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Volto a repetir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Né? Então, glória a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele não muda. Ok? Além disso, a Bíblia também apresenta Jesus como Desculpa, eu ia falar outra palavra. Que Jesus é onipresente, né? Então, Jesus é onipresente. Aonde que a gente vê isso? Agora, fora de João, vamos ver em Mateus capítulo 28, versículo 20, né? Então, Mateus capítulo 28, versículo 20, onde Jesus está ali na famosa passagem da grande comissão, né? Jesus ali se despedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele fala: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Né? Então, eu estarei sempre com vocês. Além disso, a gente também encontra lá em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículos 22, 23, onde o apóstolo Paulo fala assim: Deus colocou todas as coisas debaixo. Pareceu um besouro aqui, ó. Ao vivo é isso, né? Pareceu um besouro aqui, a janela está aberta, o celular está tocando, não sei quem é, eu acredito que deve ser do supermercado. Só um instante. Socorre aqui, Gleice, por favor.
Ah, ok. Estava tão concentrado aqui nas passagens bíblicas, né? Tô vendo aqui, tem várias pessoas online, né? Ok, a Isabel. Ah, é a Glorinha, né? Ok, Pai do Senhor, Glorinha. Enéas, Pai do Senhor. Cristilene, Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ok, continuando aqui, o besouro foi embora. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Olha o que, é que o apóstolo Paulo fala, né? Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Em toda e qualquer circunstância, né? A Bíblia também apresenta Jesus como onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Olha o que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 9, versículos 4 e 5, né? Conhecendo Jesus, seus pensamentos, ou levante-se e ande, né? Então, olha que interessante. A Bíblia mostra, né, relata aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9, né, que Jesus conhecia os pensamentos, né? Ele realizou milagre, né? E as pessoas ficavam questionando e pensando coisas ruins a respeito de Jesus. E Jesus, por que vocês estão pensando maldosamente, né? Por que vocês estão pensando dessa forma, né? Seus corações, por que vocês estão pensando dessa forma, né? E aí, Jesus está demonstrando que ele conhecia, né, os pensamentos, né, o coração do homem, né? Em João capítulo 2, versículos 24 e 25, diz assim: Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Olha que interessante, né? Então, Jesus, ele conhece, ele sabe de todas as coisas, né? Então, não tem como se esconder do Senhor, né? Ele é onipresente, ele é onisciente, né? Onipresente está em todo canto, está em todo lugar. Onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe, ele conhece os teus pensamentos, ele conhece o teu e o nosso coração. Olha o que é que Atos, capítulo 1, versículo 24 e 25 fala. Depois oraram, né, os apóstolos, né, oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, né? Então, os apóstolos ali reunidos, né, tentando decidir, escolher quem ocuparia o lugar de Judas, né? Como vocês sabem, Judas, depois que traiu Jesus, ele se matou. E aí os apóstolos, né, lá no começo do livro de Atos dos Apóstolos, eles decidem se reunir para escolher um sucessor, né, quem ficaria na vaga de Judas entre os 12 apóstolos, né? E aí eles fazem essa oração, onde eles falam, né, os discípulos, os apóstolos de Jesus, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico, né, onde eles acabam decidindo, escolhendo Matias, ok? Ok. Além disso, né, além de Jesus, né, a Bíblia mostra, ou seja, ele sabe de todas as coisas, a Bíblia também fala que ele é onipotente, onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele tem todo o poder, né? Então, sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Vamos ver o que é que fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Olha o que Jesus fala.
Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha o que é que Apocalipse 1:8 fala. Eu sou o alfa e o ômega, né? Lembrando que a alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra, né? Então, sou o início e o fim. Okay? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Então, Jesus tem toda a autoridade, tem todo poder, né? Em seu nome, grandes coisas podem ser feitas. Por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque esse nome é poderoso. Amém? Ouviu um amém? Próximo subtópico aí. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Okay? A Angela Coesia também, né? Paz do Senhor, também está acompanhando. Amém. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Essa passagem de Filipenses capítulo 2, eu considero uma das mais belas da Bíblia, né? É difícil escolher uma passagem mais bonita, né? Na Bíblia tem muitas passagens lindas, muitas passagens que são fortes, né? Que tocam os nossos corações, mas essa passagem de Filipenses capítulo 2, eu particularmente acho muito bonita, né? Onde o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, né? A partir do versículo 5 até o versículo 11, o apóstolo Paulo fala, lembrando, né, todas essas referências bíblicas que eu estou lendo, é a nova versão internacional, né, a NVI, ok? Você pode acompanhar aí com a sua tradução, né, a corrigida, fiel, a Almeida, atualizada, a nova versão transformadora, né? Sei que a Érica gosta muito dessa versão, é muito boa, assim como as outras, né? Enfim, ok? Então, você pode acompanhar utilizando a sua tradução da Bíblia para o português, tá bom? A que for melhor para você. O importante é que você tenha uma Bíblia, que você esteja lendo a Bíblia, bem? Então, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim, ó, escrevendo à igreja de Filipos, né? Quem estava presente nas últimas aulas da escola bíblica, né, quando a gente ainda estava reunido presencialmente, né, nos últimos 2 domingos, eu até comentei sobre Filipos, né, que ficava ali na Macedônia, né, ao norte da Grécia, né, então lá na Europa, ok? Filipos que tinha esse nome em homenagem ao rei Filipe, pai de Alexandre o Grande, ok? Então, tinha uma igreja ali e o apóstolo Paulo escreve uma carta a eles, né? Por isso que é chamado de carta aos Filipenses. E ele diz assim, a esse povo, né, da igreja de Filipos, a esses irmãos, a esses crentes: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, né? Então, Jesus se esvaziou
e veio em forma humana, mas ele esvaziou de sua glória, né? Não de sua divindade, né? Ele continuou divino. Ele esvaziou da sua glória. E foi obediente até a cruz, e por isso Deus o exaltou sobre tal maneira, né? A ponto de ter recebido toda a autoridade no céu, na terra e até debaixo da terra, e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutaram no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus, né? Então vamos ver aí Mateus capítulo 14, versículo 33, onde está registrado assim: Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ainda nos evangelhos, né, mas agora em outro evangelho, evangelho de João, capítulo 1, versículo 49, diz assim: Natanael. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E em João, já no finalzinho, João capítulo 20, no versículo 28, um dos apóstolos de Jesus, né, Tomé, disse assim: Senhor meu e Deus meu. Né? Então, os discípulos reconheciam Jesus como Deus. Amém? Ok? Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Algumas pessoas aqui estão falando aqui no chat, que em inglês é chat, né? Aqui no chat, mas aqui todo mundo chama de chat. Estão me ouvindo bem? Estão pedindo para eu colocar um fone de ouvido? Acho que estão ouvindo bem, né? Ok. Vamos aí para o segundo ponto. Jesus, verdadeiro homem. Então, a gente falou aí, né, a respeito de Jesus como verdadeiro Deus, mas também Jesus era homem, né? Ele é, né, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria, né? Então estava prometido no que para nós é o Antigo Testamento, né? Nas escrituras de Gênesis a Malaquias, estava previsto, né, estava profetizado a respeito do Messias, né, que haveria de vir um Messias, um Salvador, okay, para o homem. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo, né? Então, volta a repetir, né, já disse isso várias vezes nas aulas, não judeus, né? Foi preparado por Deus para receber Jesus. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo, né? Inclusive, era até uma das profecias, né, que ele viria a ser rejeitado pelos seus, né? Infelizmente. Apesar de que muitos o reconheceram, né? Os apóstolos, né, eram judeus, né? Então, os primeiros discípulos, eles eram judeus. Mas a grande maioria dos judeus não o reconheceram como o Messias. Ok, Jesus estava no seio do Pai, né? Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Vamos ver o que é que João, capítulo 1, versículo 18, fala. João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai,
o tornou conhecido, né? Então, Jesus, né, está junto do Pai e ele torna Deus conhecido, né? Através de Jesus, a gente tem um conhecimento, a gente tem um relacionamento, a gente se torna íntimo do Pai, né? De Deus. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, né? Que Jesus estava fazendo nada. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, né? Então alguém pode pensar, mas Jesus, o que é que Jesus fazia antes de se tornar humano, né? Antes de se tornar carne, né? Antes de nascer de Maria, né? Jesus estava lá sem fazer nada? Não, né? Conforme até nós já lemos em João, capítulo 1, versículo 3, que fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito, né? Então ele participou ativamente da criação, né? Ele estava presente na criação de tudo, né? Lá em Gênesis, lembrem, que Jesus, que Deus, na primeira pessoa, como se eu estivesse falando sozinho. Não, façamos, né? Primeira pessoa do plural, nós. Deus estava ali falando com ele mesmo, né? Com a Santíssima Trindade. Ele é o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus, né? O que João fala, né? Capítulo 1. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, né? E vamos ver aí, a partir do versículo 1, né? João capítulo 1, dos versículos 1 até o 3, né? A Almeida, né, traz como o verbo, né? A NVI, essa tradução aqui, traz como a palavra, ok? Mas é a mesma coisa, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ok? Segundo subtópico aí, ó, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Vamos ver o que é que fala lá, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Conhecido como a primeira profecia messiânica. A primeira profecia que fala a respeito do Messias. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? Então, ele é essa semente da mulher, né? Essa descendente dela, né? Que estava prometido, né? Que ferirá a cabeça da serpente, né? De Satanás. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Olha o que é que a Bíblia fala, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Então, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Olha aí mais um título de Jesus, né? Ele é chamado também de o sol da justiça, né? Que se levantará, trazendo cura em suas asas. E é o que nós vimos, né? Nos evangelhos, é o que nós encontramos nos evangelhos. Jesus realizou diversos milagres, muitas curas, né? Durante o seu tempo aqui na Terra. E mesmo depois que ele subiu aos céus, ele ainda continua realizando curas e milagres. Aleluia. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios, né? Então, entre Gênesis e Malaquias, né, o primeiro e o último livro do Antigo Testamento, né, Gênesis e Malaquias, né, primeiro e último livro do Antigo Testamento, entre esses livros, né, existem outros 37 livros, e
há inúmeras profecias com significados, tanto para Israel como para o povo fora de Israel, os gentios. Né? E a gente, no Novo Testamento, a gente encontra essas profecias sendo cumpridas. Amém? Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Vamos ver o que é que fala lá em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Acharam? Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, né? Nessa época ainda não era Abraão, era Abrão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora vamos aí para segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, né? Aqui Deus falando com Davi. E olha o que é que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante. Mateus capítulo 1, versículo 1, né? Onde ali o evangelista Mateus vai falar da genealogia de Jesus, e muita gente não gosta de genealogia, acha chato, lê muito rápido, tem gente até que eu acredito que deve pular. Não faça isso, tá? Se está ali, tem um propósito, né? E olha que interessante o que a gente encontra na genealogia de Jesus, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo de Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, em Jesus, nós temos o cumprimento dessas promessas que a gente acabou de ler em Gênesis 12, onde Deus fala para Abraão, né, que por meio dele, né, todos os povos serão abençoados, e a promessa que o Senhor fez a Davi, né, que o seu trono será estabelecido para sempre, né, o seu reino permanecerá para sempre diante de mim, né? O seu trono será estabelecido para sempre. A gente tem o cumprimento dessas duas promessas em Jesus. Jesus, né? Os que estão em Jesus, e Jesus, como descendente de Davi, o seu reino é eterno. Okay? Permanece para sempre o reino de Jesus. Amém. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se, de fato, carne, né? Ele não era só um espírito, né? Ele não estava ali de forma intangível, né? Onde as pessoas não conseguiam tocar, né? Como eu falei, tem seitas, né? Já no primeiro século, que defendia, né? O gnosticismo, por exemplo, que defendia que Jesus era apenas espírito, que ele não era carne, né? Porque a carne é ruim, né? Então, Jesus era só espírito, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele, de fato, se tornou carne. Olha o que João, capítulo 1, versículo 14, fala. Aquele que é a palavra, né, o verbo, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Sua humanidade
volto a repetir, não era ilusório, não era uma coisa, não era uma ilusão, não era uma imaginação, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, né? Lembra que Jesus, Maria, né? Ficou grávida de Jesus, humano, de uma maneira sobrenatural, né? Foi através de uma ação do Espírito Santo, Espírito de Deus, né? Então, embora ele tenha sido gerado, né? Tenha sido concebido ali no ventre de Maria, de uma maneira sobrenatural, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. É o que a gente encontra lá em Lucas capítulo 2, dos versículos 1 até o 7, né? Onde fala, né, que ele nasceu, né, essa passagem muito conhecida, né? E, inclusive, nasceu ali na manjedoura, né? Ok? Que não tinha lugar na hospedaria. Ele sentiu nossas dores e incômodos. Teve fome e sede, né? Se Jesus fosse só uma ilusão, se ele fosse só um espírito, se ele fosse intangível, né? Não tivesse tangibilidade, né? Não tivesse matéria, fosse sem carne, né? Ele teria sentido fome? Teria sentido sede? Né? Lógico que não, né? Então, a Bíblia relata que Jesus teve fome e sede, né? A gente encontra isso lá na tentação, no deserto, né? Em Mateus capítulo 4, também Lucas 4, diz assim, né? Versículo 2. Sabendo, então, desculpa, que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Né? Então, Jesus ali já na cruz, né? Ele fala, né? Tenho sede. No jardim de Getsemane, né? O Getsemane, jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. Olha que interessante. Jesus, ele também sentia tristeza, assim como nós sentimos, né? Profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, né? Então, a nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa, né? Então, Jesus aqui na Terra era, na questão humana, né, na sua humanidade, era exatamente como a gente, né? Fome, sede, cansaço, sono, né? Dormia, tristeza, né? Então, dores. Então, tudo que a gente sente, Jesus também sentiu quando esteve aqui na Terra, a nossa semelhança, né? Além disso, ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus capítulo 27, versículo 58. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Aqui José de Arimateia, né, depois da crucificação, pedindo o corpo de Jesus. Marcos 14, 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Né? Então, Jesus na cruz. Então, Jesus tinha corpo, alma e Espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, né? Então, com relação à humanidade de Jesus, nada era diferente da nossa, exceto quanto ao pecado, né? Então, tinha essa diferença que, na verdade, fazia toda a diferença, né? Então, Jesus não tinha pecado, ele não estava sujeito, que é ao pecado original, que é ao experimental, né? Então, Jesus não tinha o pecado original, né? A natureza pecaminosa que todos nós temos quando nascemos, né? Nem o experimental, né? Aquele que vai cometendo ao longo da vida, né? Então a Bíblia fala que Jesus não cometeu pecado algum, né? Então ele nasceu puro,
e sem pecado, e ao longo de toda a sua vida não cometeu pecado algum, embora tenha sido tentado, né? Então, lembrem, tentação é diferente de pecado, ok? Você pode ser tentado e não pecar. A Bíblia fala que Jesus foi tentado, mas ele não pecou, ok? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Olha que interessante. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, né? Eu acho muito interessante, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Onde ele fala no versículo 4, do capítulo 4, de Gálatas, né? Vindo à plenitude dos tempos. Irmãos, Jesus nasceu no momento certo, na época certa, no lugar certo, né? Tava perfeito para que ele nascesse, né? Então, como eu já falei aqui mais cedo, o Antigo Testamento tinha inúmeras profecias, né? Tem, na verdade, inúmeras profecias a respeito do Messias. E entre Malaquias, que é o último livro ali do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, a gente tem um intervalo aí de por volta de 400 anos, né? Um pouco mais de 400 anos, né? Por volta de 400 anos. Então, esse período entre o Antigo e o Novo Testamento é um período longo, né? E os judeus ficaram esperando, né? Onde não aconteceu mais profecias, né? É o que é chamado de esse período intertestamentário, né? Entre os testamentos, né? Chamado por muitos de o silêncio de Deus, né? Porque durante esse período não foi registrado profecias, né? A gente não tem profetas, né? Ali profetizando. E durante esse tempo, né? Muitos falam que houve o silêncio de Deus, né? Porque não teve as profecias, né? Mas durante esse período aí, muita coisa aconteceu, né? Então, durante esse período, muita coisa aconteceu. Se vocês repararem, né, no Antigo Testamento, não, em nenhum momento fala de sinagoga. Já no Novo Testamento tem sinagoga, né? Então, no Antigo Testamento havia apenas o templo, né, que foi destruído, depois foi reconstruído, né? Então não tinha sinagogas, né? Lá no Antigo Testamento não fala do Império Romano, lá não fala de gregos, né? Como no Novo Testamento fala. Então, muita coisa aconteceu durante esse período, né? Então, durante esse período, houve uma série de transformações no mundo daquela época. E aí é interessante a gente destacar que aí chegou a plenitude dos tempos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu filho e para cooperar na divulgação universal do evangelho. Israel, né, primeiro povo aí, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, né? Então, quando os judeus se dispersaram, né, várias sinagogas foram levantadas, né, em diversos lugares. Então, em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele vai para outros países, né, outros lugares fora de Israel, e lá ele ia para sinagogas. Então já tinha um aglomerado ali de judeus, né, em outros países, em outros lugares, né? Então já existiam sinagogas, né, onde judeus se reuniam para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores, né? Mais ou menos como a gente tem hoje as igrejas, ok? Não havia apenas o templo, mas já existiam as sinagogas, e espalhadas por todas as nações. Em Atos a gente encontra isso. Um outro reino, né, que se levantou foi a Grécia, né? Por intermédio de seu idioma e filosofia,
o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Então, durante esse período intertestamentário que eu falei, Alexandre o Grande, né, que era da Macedônia, que eu falei, que ficava ali ao norte da Grécia, mas Alexandre o Grande, né, filho do rei Filipe, ele teve a educação grega, né, os macedônios, eles falavam grego, eles tinham a cultura grega, né, a história conta, né, que Alexandre o Grande teve o filósofo Aristóteles, né, o famoso Aristóteles, como seu mestre, né, como seu professor. Então, o grego, né, ele estava ali presente na Macedônia, e Alexandre o Grande saiu conquistando vários territórios, né, onde construiu um grande império naquela época. E uma coisa interessante é que quando Alexandre o Grande saía conquistando essas novas terras, a língua grega ela foi sendo espalhada, né? Então a língua grega ela acabou sendo difundida nesses países. E aí quando a gente chega mais na frente, quando surge outro império, que é o Império Romano, né? Lá da Itália, né? Ele também foi conquistando vários territórios, né? Depois Alexandre o Grande acabou morrendo e teve os seus generais que ficaram no lugar dele, mas aí depois veio um outro império e ganhou esses territórios, que foi o Império Romano, né? O Império Romano, ele fez várias reformas, né? Estradas, construiu diversas estradas, então, através do Império Romano, que é o terceiro grande reino aí que o autor está destacando, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Mesmo assim, com o domínio ali do Império Romano, a língua grega ela ainda era bastante utilizada, né? Então, herança aí de Alexandre o Grande, ok? Então, o grego ele era o que é o inglês hoje, né? O que é o inglês hoje, que é considerada a língua universal, onde você pode falar com pessoas de diversos países, né? Você pode falar, por exemplo, com um alemão sem falar alemão, você pode falar inglês. Da mesma forma, com um japonês, você não precisa saber japonês, você pode falar inglês com um japonês. Então, o inglês hoje é considerado a língua universal, que você pode falar com pessoas de diversos lugares do mundo. Naquela época, era o grego, né? Ok? Estou vendo aqui que a irmã Regina também está online, né? Pai do Senhor, irmã Regina. A Vitória também, amém. A irmã pensava que não ia ter, né? Nossa escola está tendo sim, tá, irmã? Então, online, ok? A nossa abençoada escola bíblica dominical. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, né, o Império Romano estava ali em Israel, né, tinha dominado ali Israel, mas a gente ainda encontra a língua grega como sendo a língua que era falada em diversos países, né, herança do Alexandre o Grande, né? E aí o Império Romano falava latim, os judeus falavam aramaico e o Antigo Testamento era escrito em hebraico. Então, as pessoas naquela época, né, muitos eram poliglotas. Em hebraico, né, e para falar com as autoridades romanas era em latim, e para fazer comércio, né, com comerciantes de outras nações era em grego, ok? Por esse motivo, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Então, de Mateus a Apocalipse, os 27 livros do Novo Testamento, né, foram escritos em grego, né? O que é interessante, né? Porque isso facilitou com que não só os evangelhos, né, mas todo o Novo Testamento fosse espalhado para várias nações, né, porque vários em grego, ok? Então, isso ajudou bastante na divulgação do Novo Testamento. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo.
ao Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Okay? Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Né? Então, o evangelista Lucas relata aí a idade de Jesus. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, e era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito que é ao pecado original, que é ao experimental, né? Então, volto a repetir, Jesus, ele não tinha pecado, nem o pecado da natureza pecaminosa, nem ao longo da vida cometeu o pecado, né? Então, ele tinha essa grande diferença da gente, ok? A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães lá no deserto, né, em Mateus 4, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que dele. Não, ele realizava milagres em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Vamos ver o que é que fala lá em Isaías 53, versículo 3. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 3, né? Esse capítulo, né, o profeta Isaías fala muito, né, a respeito do Messias, Isaías 53, versículo 3, ele se referindo a Jesus, ó, profeticamente, dizendo assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. E Hebreus capítulo 7, versículo 26. Vamos ver, Hebreus capítulo 7. Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus antes de Tiago. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Diz assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Né? Então, Jesus é diferente dos outros sacerdotes, né, que tinham, né? Porque Jesus era perfeito, né? Então, era um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. Santo, puro, inculpável, né? Onde não se acha culpa, né? Não se encontra culpa nele, né? Ok? Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, né? Lá no jardim. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos, na primeira carta aos Coríntios, né, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, né? Então, o primeiro Adão, lá em Gênesis, né, que
quando Deus criou o homem, né, a raça humana, o primeiro Adão, ele passou a ser um ser vivente, né? Quando Deus soprou em suas narinas, né? E foi dado o fôlego de vida. Mas o último Adão, que é Jesus, ele passou a ser espírito vivificante, né? Ele passou a dar vida, né? Através de Jesus, né? E do seu espírito que habita naqueles que confessam o seu nome, foi dado vida e vida eterna, né? O homem não está mais morto em seus delitos e pecados quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele nasce de novo. Lembra, é o que Jesus fala lá para Nicodemos em João capítulo 3. É necessário o homem nascer de novo, né? Desse nascimento que Jesus está falando é o nascimento espiritual, né? E o homem nasce de novo, ele ganha vida espiritual, quando ele reconhece que é pecador, que ele está perdido, e reconhece que Jesus pagou o preço dos seus pecados, que Jesus teve uma morte substitutiva, né? Que ele morreu na cruz no seu, no meu, no nosso lugar. Quando você reconhece isso, quando você confessa com seus lábios e crê no seu coração, aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor, você tem essa vida. Amém? Somos plenamente redimidos. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, que eu já li para vocês, né? Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Olha o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 até o 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 24, né? Pai do Senhor, Zé Filho, também está aqui online, Pai do Senhor. Olha o que o apóstolo Pedro escreve na sua carta, no capítulo 2, dos versículos 21 até o 24, né? Estamos já terminando nossa live, né? Nossa transmissão ao vivo, ok? Estamos já nos aproximando do fim, ok? Então diz assim a palavra do Senhor: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, né, a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, né? Então, aleluia, né? Glória a Deus. Então, olha que interessante que o apóstolo Pedro fala aqui, né? Que Jesus nos deixou o exemplo, né? Olha aí, é muito alto, né? O exemplo é um nível muito alto, mas é o alvo que a gente tem que ter, né? O alvo é Cristo, né? Esse é o nosso alvo. A gente deve viver uma vida como Jesus demonstrou aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui na Terra, né? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha que interessante.
E aí fica a reflexão, né? O que é que a gente anda falando? Tenha muito cuidado com isso, né? Com que o que está saindo da sua boca, né? Você está falando palavras de bênção, né? Você anda falando coisas boas ou você anda falando coisas ruins, né? Para o próximo, né? Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu chefe, para o seu colega, né? Para o seu amigo, para a sua amiga. Muito cuidado, né? A gente, como crente, a gente tem que ser diferente, né? Você anda falando palavrões, né? Palavras feias, né? Jesus não falava isso, né? Esse é o exemplo que a gente tem que seguir, né? Então, muito cuidado com o que está saindo da nossa boca, né? Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, né? O que é que tem saído da sua boca, meu irmão? O que é que tem saído da sua boca, né? Ok? Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. Amém? Esse espírito vingativo não pertence a nós. Repreende isso, em nome de Jesus. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, né? O nosso modelo sublime, né? Elevado, perfeito, né? É Jesus, né? Você quer saber como proceder? É aquela velha frase, né? Conhecida. Em meu lugar, o que Jesus faria, né? Então, você está na dúvida? Pensa nisso, né? Então, ele é o nosso modelo, né? A gente deve viver uma vida, buscar, né? Viver uma vida santa e perfeita como ele viveu. Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Irmão Flávio, é muito difícil, eu não consigo, não. Realmente, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue, né? Porque, como eu falei, nós nascemos com a natureza pecaminosa, né? Nós temos uma luta entre carne e espírito, né? Então, por nós mesmos, nós não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Com a ajuda do Espírito de Deus, do Espírito Santo, nós conseguimos, né? Então, quando a gente não alimenta a nossa carne e a gente alimenta o nosso espírito, quando nós não damos ocasião aos frutos da carne, que o apóstolo Paulo, né? Que é só coisa ruim, frutos da carne. Mas quando nós damos ocasião ao fruto do Espírito, aí se torna mais fácil, né? Então, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos, né? Então, por nós mesmos, com as nossas próprias forças, a gente não consegue. Mas com a intervenção divina, né? Com a ajuda de Deus, nós conseguimos, né? Mesmo quando alguém fala mal da gente, a gente perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, a gente consegue perdoar, mesmo quando alguém está cometendo uma injustiça contra a gente consegue perdoar através da ação, da ajuda de Deus, do Espírito Santo, ok? Jesus é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Por ele ansiamos, né? A gente deseja a volta de Jesus, porque ele prometeu ir preparar a morada e voltaria para buscar a sua noiva, a igreja. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro. Então, essa foi a aula de hoje, né? Espero que quem esteve aí nos acompanhando e quem vai poder também acompanhar posteriormente, esse vídeo vai ficar online, ok? Então vocês vão poder
rever, caso tenha alguma dúvida, né? Podem ver, podem compartilhar. Volto a repetir, nós estamos fazendo isso por conta do confinamento, né? Da quarentena, por causa do coronavírus, né? Então, a gente está seguindo a orientação das autoridades, ok? E, volto a repetir, evitem ao máximo sair de casa, né? Então, fiquem nas suas casas para evitar que você pegue a doença ou que você transmita, mesmo sem saber, caso você tenha pegado, ok? Então, o título da lição de hoje foi a penúltima lição, lição 12, Jesus, o homem perfeito. Né? O textuário encontra-se lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, e diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso querido amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo que nós tivemos. Muito obrigado pela tua palavra que nos revela que o Senhor Jesus Cristo, ele é semelhante a nós, se tornou homem, se tornou humano como nós, mas ele também que devemos seguir e nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor, somos pecadores, somos limitados, somos falhos, nos ajuda a parecer cada vez mais com Ele, né? Precisamos de Ti, precisamos da Tua ação, Espírito Santo, vem nos encher de Ti. Tem misericórdia de nós. Ó Pai amado, muito obrigado por essa ferramenta. Podemos ter essa escola bíblica dominical, mesmo online. Muito obrigado pela participação de cada um que conseguiu chegar até aqui e nos acompanhou ao vivo. Muito obrigado. Te peço que o Senhor abençoe a cada um deles ricamente, a cada um que vai ver esse vídeo também. Que o Senhor os abençoe ricamente. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do nosso estado do Ceará, tem misericórdia da cidade de Horizonte, tem misericórdia do mundo, Senhor, onde pessoas estão morrendo por conta dessa pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Vem com a tua cura, vem trazer libertação, dá-nos sabedoria, Senhor. Nos cobre com o teu sangue. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Glória a Deus. Fiquem atentos, porque mais programações vão surgir na igreja online, né? Então, acompanhe as redes sociais. Estão organizando aí para logo, logo ter um pronunciamento do pastor Antônio Santos, ok? Um vídeo, né? Um pronunciamento dele online, tá bom? Então, a paz do Senhor a todos, tenham todos um ótimo dia. Um abraço.